Se tem uma coisa que a cada dia que passa, cada episódio que eu vejo, especialmente na série do Bad Batch, me deixa cada vez mais confuso, é o tal do chip inibidor. Nessa estreia da série do Bad Batch, a gente teve a chance de ver uma cena que, pelo menos na minha opinião, é uma cena digna de Andor. A gente vê o comandante Rampart brutalmente executando um clone. Ele mata Capitão Wilco a sangue frio. E a razão que Rampart faz isso com Wilco é a razão mais imperial que eu já vi na minha vida. É a face do Império. Na primeira temporada do Bad Batch, a gente vê que quando Rampart destrói Kamino, quando ele bombardeia a cidade com a frota naval do Império, o que Rampart fala pro seu superior, que é Tarkin, é que a Força 99, a equipe do Bad Batch, ela foi destruída junto com o Kamino. O que no final parece não ser verdade, a equipe do Bad Batch continua viva e acabou de influenciar nos eventos que tinha acontecido na casa de Conde Dooku, né? Então Rampart, ele fica em uma situação complicada, porque esse novo império, ele não é mais como a República. É um império que não é composto por clones. A gente sabe que os clones têm uma moralidade muito diferente de pessoas comuns. Os soldados clones têm uma lealdade, uma moralidade, um instinto de seguir ordens muito maior que uma pessoa comum. Então, quando o Capitão Wilco se depara com um pedido, a gente pode dizer, errado do seu comandante, né? O Wilco fica sem saber o que fazer. O que o Rampart realmente queria era que o Wilco basicamente fraudasse o relatório dos acontecimentos. E aqui a gente tem exatamente a imensa diferença entre a República e o Império, entre os clones e a pessoa tradicional, né? A pessoa comum. Não é segredo pra ninguém que na República tinha corrupção, a gente sabe que é uma das razões principais que muitos Jedi caíram pro lado sombrio. O próprio Conde Dooku saiu da República por causa da corrupção. Mas agora, aqui dentro do Império, a gente tem um tipo de corrupção que é um pouquinho diferente. Ela é muito mais encobertada. Pra você ter ideia, a razão principal que Rampart queria que Wilco falsificasse os documentos, né, do relatório, era simplesmente porque Rampart temia o que Tarkin podia fazer com ele. Então é o seguinte, a gente sabe que erros acontecem, todos nós somos humanos, né? Rampart é humano, Tarkin é humano. Então é o seguinte, um pequeno erro, um pequeno deslize não seria o fim da carreira de Rampart. Não é como se ele fosse entregar um relatório diretamente pra Vader, né? A gente sabe que Vader é um pouco violento, mas Tarkin nem tanto. Mas ainda assim, Rampart sentiu uma necessidade tão grande de falsificar esse relatório que ele matou até mesmo um clone por isso. E a razão, como eu disse, é a face do Império. Rampart fez isso simplesmente por status, ganância, pura ganância. A organização militar da Era do Império é extremamente conhecida por esse tipo de coisa. A gente tem almirantes brigando com almirantes, oficiais brigando com oficiais, Moffs brigando com Moffs. Tudo para subir na hierarquia militar do Império Galáctico. O tipo de gente que a gente tá vendo aqui agora entrando no exército, entrando na área militar do Império Galáctico, são pessoas completamente diferentes das pessoas que serviram no exército da República. Pelo menos psicologicamente. A gente sabe que tem muitas pessoas que serviram no exército da República, que continuaram no exército e pularam pro exército imperial. A gente tem Tarkin, que continua no exército. A gente tem Wolf Lauren, que continua no exército. Mas ainda assim, a mudança da República pro Império Galáctico foi como se tivesse virado uma chave na cabeça das pessoas. Todo esse pessoal não clone que estava no exército e continua no exército, e os que estão entrando no exército, eles estão entrando com um nível de ambição, um nível de egoísmo, um nível de foco em sua carreira centenas de vezes maior que antes. Isso é completamente compreensível, o Exército Imperial é uma organização muito maior, muito mais centralizada, muito mais focada em carreira que o antigo Exército da República. A República não era conhecida por ter um exército, mas o Império Galáctico é conhecido especialmente pelo seu exército. Então agora a coisa fica completamente diferente. A gente não só tem essa organização que é focada em carreira, mas a gente tem também algo que não existia em grande escala na Era da República, que é a competição. O que também não é grande surpresa. Praticamente a grande parte, né, pelo menos, do Exército da República eram todos clones. Enquanto aqui no Exército Imperial são pessoas que querem uma carreira, querem dinheiro, querem status, querem prover para si mesmos, suas famílias, querem crescer na vida. Coisas que, sinceramente, não são uma ambição que os clones tinham. Consequentemente, a concorrência era muito menor. Mas enfim, a gente não tá aqui pra falar do Exército Imperial. O mais importante é o Capitão Wilco, o estado mental do Capitão Wilco. Depois que Rampart faz o pedido da fraude do relatório, a gente vê aqui que Capitão Wilco trava o sistema completamente. Ele buga.
Na Era da República, esse tipo de pedido simplesmente nunca aconteceria, mas agora que na Era do Império é algo muito mais comum e o Wilco não tá acostumado com isso. Ele veio de um exército que era muito mais nobre, né? Superiores que eram muito mais moralmente corretos, vamos dizer. E essa é a parte interessante. A gente sabe que os clones têm um chip inibidor, né? E agora, mesmo com o chip inibidor, o Wilco consegue olhar na cara de Rampart e rejeitar o seu comando direto. Isso não bugou só o Wilco, bugou até eu. O que aconteceu com aquela história toda de bons soldados seguem ordens? E essa nem é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa. Na primeira temporada do Bad Batch, a gente viu Hauser e alguns outros clones, na verdade, também rejeitando ordens diretas de superiores. Os caras até mesmo se entregaram para ser presos. Eu acredito que a gente tem duas explicações para isso. A primeira possibilidade é a degradação do chip inibidor. É muito possível que o chip, uma vez que é ativado para a Ordem 66, que é específica para matar Jedi, existe a possibilidade que depois que esse objetivo é completo, né? Não tem nenhum Jedi ao redor. É possível que o clone simplesmente volta para o estado normal, né? Até ver um Jedi, pelo menos. Ou quem sabe, precisa ser reativada. Ou quem sabe, ela é somente um impulso momentâneo para obedecer à ordem. E aí depois ele simplesmente desativa permanentemente, a gente não sabe. E agora, a segunda possibilidade é que o chip inibidor funciona somente para ordens diretas do chanceler, do superior, né? Imperador agora. Palpatine, no caso. Um dos maiores medos de Palpatine é que outra pessoa pudesse usar o chip inibidor contra ele, né? Então, pelo menos existe um forte incentivo pro Palpatine ter orquestrado esse chip inibidor com uma certa limitação, né? Ele só é ativado, só entra em efeito quando a ordem vem direta dele, direta do superior. Caso contrário, eu imagino que os clones não seriam nada melhor que um droide, por exemplo, simplesmente seguindo as ordens de um superior como um robô ou um droide sem questionar ou pensar duas vezes. Mesmo que seja só um oficial ou um almirante ou um Moff. O risco disso seria imenso, né? Você consegue imaginar as coisas, o estrago que um clone faria se ele simplesmente obedecesse. Se o chip ativasse todas as vezes que um superior aleatório desse um comando, você imagina o estrago que um clone faria se um certo superior aleatório simplesmente entrasse para a rebelião, desse um comando de traição. E então esses clones cegamente obedeceriam essa ordem traidora sem nem pensar duas vezes. Eu acho que Palpatine não arriscaria desse tanto. Ou esse chip responde somente a Palpatine, ou a degradação desse chip é tão extensa que os clones terão que ser removidos à força. Mas deixe aí nos comentários. Qual possibilidade você acha mais provável? E se você gostou do vídeo, não siga a ordem cegamente, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.